Olá, boa tarde. Deixa eu ver se tá funcionando aqui, gente. Acho que agora tá, não tá? Porque a internet hoje aqui tá oscilando, né? Mas vamos lá. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com a Aline a respeito do sono e como que o sono influencia tanto na nossa felicidade. Quem me conhece sabe que eu durmo cedo, acordo cedo e hoje eu vou trazer uma pessoa para explicar as bases científicas da importância disso, né? E é muito bom poder conversar com quem tem essa base, né? Esse ensinamento. A Aline entrou. Travou. A minha internet aqui hoje tá. Ei! Olá, Tudo boa bem? tarde, tudo Boa jóia, tarde. Camila? Tá me ouvindo bem? Tô. Você tá me ouvindo bem também? Tô. É porque hoje a internet aqui tá oscilando um pouquinho, mas vai dar certo. Aline, Vai antes de dar. você se apresentar, eu queria te dizer que eu sou tão boa de cama, sabe? Que meu marido esses dias falou assim pra mim que a coisa mais importante que ele aprendeu comigo foi a dormir. Eu falei, nossa, eu sou ótima de cama mesmo, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu queria primeiro que você se apresentasse, por favor, para as pessoas te conhecerem. Sim, vamos lá. Sou a Aline Costa, eu sou mamãe da Alice, que eu comecei lá atrás, né? Ser consultora de sono, estudar sobre o sono. Na gestação da Alice, naqueles checklists, sabe? Da maternidade, enxoval em Miami, parto normal, natural, amamentação, sono, que eu comecei a estudar um pouquinho sobre o sono e venho trilhando esse caminho de trazer informação para a mamãe, mostrar para ela que não tem nada a ver a gente pegar o nosso bebê no colo para fazer dormir, expectativa vezes realidade, né, que muitas vezes nos frustra muito na nossa maternidade. E hoje eu tenho o segundo filho, o Lorenzo, e vamos que vamos aí na maternidade. Cada dia um olhar, um desafio. E é muito gostoso a gente ver a maternidade com aquela chance assim, agora é minha vez, agora eu vou fazer diferente, né? Aqui, e é engraçado, porque assim, eu não sei se você também tem essa percepção também, mas às vezes quando a gente vai falar da importância do sono, parece ser uma coisa que as pessoas pensam assim, ah, não, eu durmo bem, e porque tá, às vezes tá tudo tão medicado, né? E tudo tão assim, tá todo mundo tão na mesma onda de dormir tarde, dormir poucas horas. É até bonito falar assim, ai, eu dormi só 4 horas essa noite, né? Dá um certo status, assim, e que as pessoas às vezes ficam assim, né? É, sono, tá? Né? Qual é a importância do sono para nossa vida? Pois é, Camila, o sono. Eu quero até fazer uma pergunta, vou começar um pouco diferente. Eu vou responder a sua pergunta, mas eu quero que para quem esteja assistindo aqui, pense o seguinte: como que eu sou privada de sono? Como que a Camila, exausta acordando o tempo todo, ou então dormindo muito mal à noite, como que a Camila fica no outro dia, sabe? Então vamos lá respondendo essa pergunta para depois a gente voltar nessa pergunta minha. O sono, Camila, é onde que vou falar das crianças, tá? Propriamente, que estão sim em pleno desenvolvimento, aprendendo muita coisa. O sono, ele vem consolidando a memória, a energia que gastou durante o dia. Durante o sono, Camila, eu vou falar um pouquinho depois sobre o ritmo circadiano, é onde que as artérias, elas extravasam mais líquido para limpar, sabe? O que precisa, eu não vou guardar isso. O que eu preciso, vou fechar aquela gavetinha que vai ser importante para mim. Então, o sono é um bem-estar, é uma necessidade básica, tanto para a criança e para nós, cuidadores, pais, ou para quem estuda, para quem trabalha. O sono é uma necessidade básica.
Pois é, eu vou responder a sua pergunta. Eu fico estressada, mal-humorada quando eu fico sem dormir, quando eu tenho essa privação do sono. Tem uma amiga minha, ela até fez uma live comigo, a gente estava falando de outro assunto, mas ela falou assim, cara, quando eu fico sem dormir, parece que o diabo tá no meu corpo, porque, sabe, fica uma sensação assim tão ruim, tão pesada. E realmente é uma necessidade, assim, tremenda, né? Tremenda. Do meu contexto, Camila, teve uma época que eu tava marcando muito atendimento à noite, sabe? Um atrás do outro. No outro dia eu acordava com uma dor de cabeça, impaciente. Eu ficava. Os meus filhos olhavam para mim, eu já ficava até arrepiada, sabe? O que vem agora? Então, assim, o sono, e olha que isso para nós, adultos, né? Imagina para criança, que muitas estão vivenciando privação de sono. Eu venho nos meus atendimentos, às vezes as crianças dormindo 7 horas, 8 horas, e achando assim que ainda tá com super sono, né? Por exemplo, para mim estar bem no outro dia, eu tenho que dormir no mínimo 9 horas. Eu falo assim, ah, estou bem. Então, assim, é da minha responsabilidade trazer um sono de qualidade para minha Alice, para o meu Lorenzo. Para quê? Outro dia estar bem para eles e para eles estarem bem para executar a rotina deles, né? A previsibilidade deles. A minha Alice já estuda, né? Tá no infantil. Para no outro dia ela ter interesse de estudar, para aprender, se concentrar, né? Lógico, de acordo com a capacidade dela no momento. Então, assim, o sono, ele é a chave mesmo para o bem-estar. E quando a gente fala em sono, é importante a gente entender que vem um monte de coisa antes, né? O Gedeon, meu marido, ele brinca que para dormir bem tem que ter começado no bom dia, né? Então, que são os hábitos, né? Dormir bem não é simplesmente deitar na cama, tomar um remedinho e dormir, né? Tem todo um por trás. Você podia falar um pouco sobre esses hábitos, assim, práticos que a gente pode fazer mesmo no nosso, né, que está ali ao nosso alcance, que vai trazer um resultado satisfatório para o nosso sono. O sono, Camila, assim, é muito bom a gente fazer uma atividade física, né? Vamos pôr na criança, né? A criança também tem que ter uma atividade ao ar livre, tem que ter apego, né? A gente tem que estar presente para a criança, não adianta eu colocar ali uma rotina, tá tudo certinho, as sonequinhas, tá tudo certinhas, tem que ter presença, tem que ter contato, tem que ter troca de olhar. E para nós adultos, a gente tem que ter uma atividade física. Tem estudos que mostram, Camila, 1h30 antes da gente dormir, e isso aplica-se também para as crianças, a gente não ficar no celular, telas, tablets, porque prejudica de 3 a 18 vezes a qualidade de sono. Então, não é só proibir ali, às vezes, né? Ah, eu não vou deixar minha criança ver a televisão às 19 horas. É um cuidado que a gente tem com elas. Peraí, você quer ver um desenho? Vamos pôr para de manhã? Vamos pôr um pouquinho para tarde? Sabe? Porque é da nossa responsabilidade promover. Ah, o meu pequeno tá querendo vir para cá e a Vavá levou para ali. Não, eu vou só te fazer uma interrupção com todo respeito, porque às vezes a gente vê as pessoas falando isso, principalmente os profissionais, e, gente, isso é possível, porque eu faço isso. E eu tenho gêmeos, né? Então, assim, isso é possível, né? Tem muita gente que fala assim comigo, eu acho lindo esse povo falar que tem que dormir bem, que a gente tem que ter hora para dormir, mas não dá. Gente, como é que eu vou ver celular? Aí eu falo, olha, eu faço isso, eu sou feliz. Então, não é difícil, né? A gente tem que mudar mesmo os hábitos. Então, por exemplo, você falou de não ter tela, tanto eu quanto meu marido, a gente, 19 horas, a gente desliga. E teve uns dias para trás, até umas 2, 3 semanas atrás, que eu fazia live à noite e eu comecei a prestar atenção nisso. Eu falei assim, gente, se eu sou super defensora dessa ideia de dormir cedo, faço muita questão disso, estou acordando com dor de cabeça, estou acordando às vezes mal-humorada,
Pra que eu vou fazer live à noite? Não vou. Quem quiser entrar na minha vibe, vai entrar e vamos fazer a live durante o dia que dá pra gente fazer. O importante é realmente a gente dormir bem. Isso é tão importante quanto tantas outras coisas. E é possível, né? Igual você tá falando. Gente, é importante, é possível. Não pense que o mundo... Olha, se você morrer, o celular vai ficar aí, né? As redes sociais vão ficar aí. E a sua vida vai ter passado. Então, é possível, né? Sim. E Camila, às vezes as famílias até falam comigo, ai, Aline, não, lá em casa, depois da janta, tem que ligar a televisão. Porque o que meu filho vai fazer? E é um ótimo momento para a gente sentar, Pra... brincar, ter contato, contar uma história, joguinhos de montar, né? Realmente, a gente deixar a criança isolada ali, né? Você vai ficar ali na sala, não vai ver televisão, mas não vai ter minha presença, a criança não vai querer. Não. Mas tem certeza que quando entra a presença da mãe, do pai, a criança não quer televisão. Elas querem o nosso contato, né? E muitas famílias que eu atendo, este é o único momento que a família tem para ficar com a sua criança. Então é até injusto, como se diz, nossa, eu tenho uma hora e meia ali para ficar com meu bebê, com minha criança, eu vou ligar a televisão, sabe? Então, assim, e como que é gostoso a gente fazer desses momentos, assim, meu esposo chega aqui em casa em torno de 6, 6h30, então ele fica com as crianças meia hora, 40 minutos, né? Que elas dormem cedo, dormem às 19 horas, eu entro com elas no quarto às 19 horas. Mas é meia hora produtiva, é meia hora ele brincando, é meia hora, sabe, conectando. Não é quantidade, sim qualidade. E até puxando aqui o assunto, né, falando das 19 horas, porque às vezes a gente fala dormir cedo. Muitas mamães, papais, cuidadores acham que o dormir cedo é 9 horas da noite para uma criança. Né? E se a gente pensar bem, né, o que é o ritmo circadiano? Ele mostra, né, entre 5h30, 5h30, o nosso corpo começa a ejetar cortisol, que é para a gente acordar. Então, é natural a criança acordar às 5, 5h30 e ela adormecer entre as 19 horas. Que por volta das 18, o sol está se pondo, o nosso corpo está começando a se organizar para adormecer. Então, uma criança pequena, ela precisa ter 10, 11, 12 horas de sono, dependendo, às vezes até 13 horas de sono noturno. E muitas vezes também não é aquele sono dormir às 19, eu vou acordar às 6, sem interrupções, porque o sono tem vários ciclos de sono. A criança pode despertar sim. Durante a noite, a gente tem que ver o porquê. Se é fome, se é falta de contato, se é medo, ir lá acolher essa criança. Mas à noite, a gente tem que garantir essa extensão desse horário, sabe? Das 19 até às 6, das 18h30 até às 5. É um olhar que temos que ter para nossa criança. Então, vamos pôr um exemplo, né? Uma criança de 4 anos, que dorme 9 horas da noite e acorda 5, ela tá com privação de sono. Ou mesmo que ela acorde tarde, tipo 10, 11 horas, né, da manhã. Por exemplo, se uma criança... Isso é muito difícil acontecer, viu, Camila? Mas acontece. Se a criança dormir tarde para uma criança, eu colocaria 8 horas entrando pro quarto. 8, 8h30. Mas então, essa criança tem que... Eu entrei no quarto 8 horas, ela adormeceu mesmo às 20h30. Então, ela tem que acordar 7, 7h30. Agora, se a mamãe chegar para mim e falar, não, Aline, eu entro no quarto 8, ela vai dormir mais ou menos 8h40, 9 horas, e ela acorda 5, ela tá com privação de sono. Um pouquinho, mas tá. Adoro, gente. Adoro a participação das crianças. Oi, amor. Danado. Pode deixar, não tem problema não. Você sabe, Aline, que eu faço isso, né? E assim, até minha cunhada entrou, não sei se ela tá aí ainda, ela fala isso não é verdade.
eu durmo com as galinhas e acordo com as galinhas. E aí agora eu tô morando temporariamente na casa da minha sogra, eu ponho minha sogra para dormir cedo também, porque não adianta também se a gente, não que necessariamente a gente vá, os adultos dormir no mesmo horário, mas se pelo menos a casa tá naquele ambiente de sono, né? Sim. Nesse horário, 7, 7h30, e aí você vai pro quarto. Uma outra coisa que eu aprendi isso estudando, não sei a sua opinião a respeito disso, mas o quarto dos casais, eles têm que ser um quarto para dormir e namorar, né? E eu passei até essa prática, eu falo que a gente vai pro quarto, a gente leva as coisas pro quarto, a gente leva a comida pro quarto, a gente leva não sei quem pro quarto, e o quarto virou a casa da mãe Joana, né? Só no quarto ele realmente se torna um ambiente, você vai organizar para isso, né? Então, vai ser um quarto mais tranquilo. Aqui na casa da minha sogra, eu não tenho, o meu escritório acabou sendo meu quarto, tudo, mas na minha casa era assim, e eu vejo como isso faz diferença. E a gente indo também pro quarto mais cedo, né? Não precisa ser 7h30, mas se a gente tem o hábito de 8h30, 9 horas no máximo, sem, né, esse celular. E outra coisa também, sem problemas na cabeça, né? Tudo que tiver que conversar, conversa Sim. na cozinha, na sala, vai pro quarto para meditar, né? Para ficar ali, para sentir realmente o corpo relaxando, o espírito entrando no clima de sono. Porque eu acho que isso faz muita diferença também. A Rainan colocou aqui que ela já fez uma consultoria do sono e não resolveu. Vamos lá. Vou até contar um pouquinho da minha história. Ela Há tem 4 anos, né? dificuldade para 4 anos dormir. atrás. Tá picando a internet, viu, Camila? Ai, meu Deus, a Mas internet eu vou fica, já né? responder a pergunta aqui da consultoria de sono e não resolvi. Gente, tem alguém me escutando? Tá. Ah, é porque pode falar. Não, tranquilo. Eu tô te ouvindo. Consultoria de sono. Há 4 anos atrás, eu me formei para uma instituição americana, né? E onde que pregava muito o que era rotina, higiene de sono, como se todas as crianças, todos os bebezinhos fossem um quadradinho só e eu encaixasse todas as crianças num quadradinho. E eu estudando, falei, gente, mas não, sempre tive contato visual com a minha Alice na hora de dormir, isso nunca atrapalhou. E onde que eu comecei a estudar, falei, não, a mamãe pode sim ter contato visual, será que a minha Alice vai ser exceção? Onde que eu trombei com o apego seguro, né? Com a 8 horas, a Live Palheiros. Então, a consultoria de sono, aquela velha consultoria de sono, que é só organizar a rotina, pôr a criança para dormir cedo, não basta. Porque pode ser que o apego dessa criança seja inseguro, sabe? Tem muita coisa para a gente olhar. Às vezes a rotina também, né? A previsibilidade, não gosto nem de falar que rotina da criança não esteja adequada à idade dela. Então, a consultoria de sono, o que eu falo com as mamães, a gente tem que procurar, não é aquele método mais antigo. Ai, eu vou pôr aquela rotina, meu filho tem que enquadrar isso e pronto. Não, eu também não tenho nem a fórmula mágica. Cada família é única. Eu vejo que às vezes, o que funciona numa família não funciona para outra. Às vezes a rotina está extremamente certa, Camila, que muitas famílias vêm com a rotina extremamente certa para mim. E o que tem que consertar? É o apego seguro. Então, quer dizer que essa criança não está segura, né? Então, na minha consultoria de sono, por exemplo, lógico, tem que consertar, né? Melhorar a fisiologia de sono ali do bebezinho, da criança e fortalecer o apego seguro. Então, porque se for aquela velha rotina de sono, a gente querer enquadrar o nosso bebê no horário da soneca, igual para todo mundo, da primeira soneca, da segunda soneca, não vai dar certo mesmo. Porque a gente perde o olhar, sabe? E a necessidade básica da nossa criança, muitas vezes, passa despercebido. Porque eu tô tão preocupada ali, nossa, 4h20 eu tenho que dar frutinha. 5 é isso. Tá tão automático que eu não percebo, eu não tenho olhar para a necessidade realmente que minha criança está demonstrando ali no momento.
Acho que teve outra E tem uma pergunta. outra coisa também. Ah, Não, deixa eu entrar aqui no... Eu queria até entrar não, no não foi gancho. pergunta, não. Tá me ouvindo bem, pessoal? Pode falar. Queria até entrar aqui num gancho, porque antes de entrar aqui na live, entrei no Instagram, vi um post seu dos seus bebezinhos, né? E você falando sobre o sono, aí uma mamãe falando que contratou uma babá noturna porque ela não aguenta a privação de sono. Mas uma reflexão para a gente ter. Não vou falar nem do apego seguro, tá? Mas vou falar bem assim, como mãe. Se eu não aguento uma privação de sono, e minha criança? Algo tem que fazer ali, sabe? Aí então eu vou trazer uma babá ali para me dar um suporte, uma retaguarda. Ok, né? Eu já atendi, por exemplo, médicas que fazem cirurgias, anestesistas, que não podem errar no outro dia. Que tem a babá como retaguarda. E não para toda vez que o bebê acordar, a babá esteja ali, sabe? Então, falando sobre o apego seguro, a criança desperta muitas vezes querendo ali a presença da mamãe. Só de olhar ali para a mamãe, ela tá aqui, eu posso voltar a adormecer. Então, assim, até um pensamento pra gente ter. Peraí, eu tô promovendo um sono bacana para mim, que eu contratei uma pessoa. Mas e minha criança? O que eu posso fazer por ela? Para ela ter um bom comportamento de sono? Tá. Pra pensar, né, gente? Eu queria falar uma outra coisa também. Esses dias uma amiga minha virou para mim e perguntou se eu estava tomando a pílula da felicidade. Eu tô assim, não, o que que é isso, né? Me conta aí que eu vou tomar também, né? Tudo que é bom a gente toma. Tudo que é bom a Brinquei gente com quer, né? ela, né? Aí ela falou, você não toma melatonina? Eu falei, não, você ficou doida. E existe também uma onda muito grande das pessoas tomando melatonina. E tem gente que toma de manhã e ainda acha que tá tudo bem, né? Tá certo. E assim, eu já estudei muito. Eu tenho amigos que são nutrólogos, amigos que são nutricionistas. E eles falam, cara, tem gente que é tão surreal que a melatonina não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer situação. São casos específicos. E ela tem um horário, porque ela só age naquele horário. E é muito melhor a pessoa ter outros hábitos, né, para ela poder produzir a melatonina do que ela tomar ela artificial. Você Exato. podia falar um pouquinho sobre isso? O que acontece? Por volta das 9 horas da noite, 21 horas, a melatonina começa a ser excretada no nosso organismo. Então, vamos lá o pensamento. Se eu tomo o comprimidinho de melatonina às 21 horas e eu fiquei até tarde da noite acordado, aquele comprimido, eu só tô gastando dinheiro. Porque não tá fazendo efeito nenhum. E outra coisa, não, eu tô com uma... Tem muitos bebezinhos, muitas crianças atípicas que precisam sim tomar melatonina. Mas, pra quê? Pra melhorar a qualidade de sono REM, sabe? Pra criança tentar atingir a amplitude ali da qualidade do sono REM. Porque a melatonina, ela melhora a qualidade do sono REM. E não necessariamente vai fazer a criança dormir ou o adulto dormir, sabe? Então, assim, e tem de graça aí a melatonina. Para quem não precisa ser medicado, é só ter bons hábitos, né? O quê? Por volta das 6, vamos tentar ficar só com uma luz mais amarelada. Eu moro em apartamento. O que eu faço aqui no meu contexto? Eu tô na sala com as crianças, eu ligo a luz da cozinha, que vai clarear a sala. Porque essas luzes brancas, luz celular, elas inibem a produção de melatonina. E o nosso corpo, né, é muito inteligente, o cérebro é muito inteligente. Então, eu tô com minha Alice aqui na sala e Lourenço, com um monte de luz ligada. Televisão, às vezes ela tá no celular, a cabecinha dela, o cérebro dela vai pensar, opa, peraí, eu não vou produzir melatonina aqui não vou secretar melatonina. Eu vou secretar cortisol para eu continuar a ficar acordado, porque eu não tenho indício nenhum aqui que eu vou adormecer. O sol ainda tá até forte, né? Porque o cérebro entende que o celular, essa luz é como se fosse a luz solar. Então, é da minha responsabilidade, né, como mãe, como cuidadora, reduzir
a luz dentro da casa, tirar o celular, tirar a televisão, né? Aline, então você é zero televisão, zero celular? Não é isso. Temos horários que podemos dar e nos ajuda sim, né? Nossa, eu tenho que responder um e-mail aqui, deixa eu pôr ali um tiquinho na televisão. Mas antes de dormir, a gente tem que promover tranquilidade para essa criança. E para nós também. Não adianta nada eu ficar até as altas horas estudando ali na frente do computador e querer entrar no quarto e dormir. Um sono de qualidade, que eu não vou ter. E é interessante que no início você falou assim que muitos pais falam assim, o que eu vou fazer, né? Você deu alguns exemplos, mas aqui em casa a gente conta muita historinha, e não é historinha de livro, a gente conta historinha, assim, a gente inventa, e aí a gente põe os meninos para começar, enfim, a gente se vira nos 30, né? E olha, eu vou falar, é tão gostoso, às vezes a gente acha que é uma coisa assim, ai, nossa, ruim, dá preguiça, que é para os filhos, mas a gente, e às vezes eu e o Gedeon a gente fica brincando um com o outro também, é uma interação para todo mundo. E antes mesmo de dormir, da gente dar uma boa noite, né? A gente pergunta assim, o que você fez hoje no dia que foi o que você mais gostou? E a gente faz essa prática desde que eles começaram a falar, né? Porque é uma coisa que vai com que eles pensem em uma coisa boa, positiva. Sim. Aí eles vão ficar com isso ali na cabecinha, vão dormir com isso. Eu e o Gedeon também, porque a gente surpreende, né? A gente às vezes passa o dia na Disney e eles falam que eles mais gostaram foi de comer um sorvete, né? E a gente fica assim, nossa. Aí a gente vai pro quarto e fala, meu Deus, você viu o que eles falaram? Que bonitinho e tal. E a gente também se pergunta um pro outro. Então, assim, tem essas coisas que a gente pode fazer que não precisa também de muita coisa. É a gente mesmo ali, conversando, perguntando do dia, tendo aquele momento ali de prazer. E criança surpreende com tudo, né? Tudo. E assim, a gente perceber o que verdadeiramente funciona na nossa casa. Eu tava atendendo até uma mamãe recentemente, ela falou, ai, Aline, eu detesto sentar para brincar com minha criança. Esse momento de 6 horas até as 7, para mim tá sendo uma tortura, porque eu não tô sentindo prazer. Eu falei, não, continua. O que você mais gostou desses dias? O que eu gostei mais ou menos foi as pecinhas de montar. Tá, mas então continua. Na outra semana eu vi que ela começou eu tô começando a gostar. Então, às vezes a gente vai realmente assim, vou sentar ali no chão. Eu vou brincar com isso, eu vou ter que ler uma historinha, eu vou ter que contar história, eu vou ter que... Enfim. Às vezes a gente vai até meio que obrigado, mas depois a gente vai começar vendo o olhinho deles, a interação. A gente vai nos resgatando a nossa infância, né? O que eu gostava que mamãe fazia quando eu tinha 4 anos, 7 anos, sabe? Esse movimento é bem bacana. E eu Camilo, uma coisa muito interessante, né? Também pra gente falar que o sono, não sei se você já ouviu, né? Falar, sono é luxo. Quem dorme, entre aspas, é como se fosse preguiçoso, sono é luxo. O que acontece? Tem muitos estudos hoje, mostrando várias doenças que estão sendo... A tabela, né? O índice está crescendo drasticamente por conta de privação de sono, que é diabetes, hipertensão, TDAH. Então, assim, é um olhar para ontem, sabe? Um olhar para ontem. Tem um estudo muito interessante que mostra um quadro de luz, né? Um quadro do mundo, né? Uma fotografia do mundo mostrando a luz. É o mesmo quadro, é a mesma foto do índice que está aumentando o índice de suicídio. Então, quanto mais luz, mais suicídio está tendo. Então, o sono não é luxo. É uma preocupação para a gente olhar para nós, o nosso filho. Opa, peraí, o que eu posso mudar aqui? O que eu tenho que... Às vezes, meu emprego é eu tentar chegar um pouquinho mais cedo, ou então minha mãe me ajudar ali com banho, eu chegar só para conectar. A gente olhar para nossa rotina. Aí, Aline, não estou conseguindo sozinho. Procurar ajuda, não é vergonhoso.
Pelo contrário, é bem gostoso, é uma troca, sabe? De experiências. Hoje, no ritual noturno com a Alice e com o Lorenzo, hoje os dois estão dormindo juntos no quarto. Até então era ali o Lorenzo primeiro, depois era a Alice. E nesse momento é tão gostoso que eu sempre conto historinhas para eles, assim. Era uma vez uma menininha branquinha, de cabelo pretinho, com as bochechinhas rosinha. Aí ela já fala, eu, mamãe? Não, é historinha. Um menininho pequeno, porque aqui em casa, assim, ela acha que ela é a média e o Lourenço é o pequeno. Um menino pequeno, com muita energia. Aí eu vou narrando ali a historinha. E a menininha dividiu um bombom com o seu irmãozinho. E o seu irmãozinho ficou muito feliz. Então, eu vou narrando um dia coisas que foi produtivas. Eu falo tanto que foi bacana aquela atitude. Coisas que não foi tão legal. Nossa, será que tomar o brinquedo, o irmão pequenininho, tomar o brinquedo da irmãzinha média foi bacana? Será que ela gostou? Então, trazer isso também na hora do sono, sabe? Na hora do ritual do sono. E eles gostam, aí eles ficam, sou eu? Não, sou eu não. Foi a Alice. Não, é historinha. Então, aí eu começo a diminuir ele o ritmo da história para promover um relaxamento. Então eles foram tomar até a tonalidade de voz lá dentro do quarto, a gente muda, porque eu e meu esposo. Então aí eles tomaram uma mamadeira e dormiram. Aí a gente fala, né, o tanto que a Alice é única para a família, o tanto que o Lorenzo é único para a família, o tanto que o papai Rodrigo é único, o quanto que a mamãe Aline é única. Então, um momento de cumplicidade entre a família, de uma troca, sabe? É um momento muito bacana para a gente se fazer com as crianças. Não, eu também, eu faço isso e eu acho, assim, um dos momentos que a gente tem mais conexão, né? Mas, E então, é, e é possível, né? Eu gosto muito de falar isso para as pessoas, porque realmente todo mundo fala assim, Camila, ninguém dorme cedo hoje em dia. Eu falo, gente, lá em casa, aqui na casa da minha sogra, a gente conseguiu fazer até a minha sogra dormir cedo. A gente dorme. Eu acho assim, você falou um pouco isso, e eu acho que a gente tem que persistir, né? A gente também não pode sim, assim, ai, 3 noites não deu certo, acabou. Não, gente, calma. E não precisa de fazer disso uma coisa maçante. não. Vai um passo de cada vez. Então, assim, uma outra coisa que eu aprendi e que para mim deu certo, eu não sei se para outras pessoas pode dar certo ou não. Eu comi uma meia maçã desidratada com canela. Eu aprendi isso uma vez com a minha nutricionista e eu passei a fazer. E é muito gostoso, que é calmante, tem um efeito calmante. Então, às vezes a pessoa tá tão ali, começa pela comida. Você não O quer contar a abacate historinha, também é né? uma fruta muito bacana de se Abacate é comer. ótimo, uma colher de abacate também já fiz isso. Mas assim, vai tentando um passo de cada vez com aquilo que é possível. Não pega um monte de coisa e tenta fazer hoje. Não, calma, né? Vai devagar, um passo de cada vez. Igual você falou, né? Vai descobrindo na sua casa. Eu falo isso porque quando eu casei, que eu brinquei no início da live, é verdade isso que eu falei. Quando eu casei, meu marido dormia muito tarde e tinha televisão no quarto. E era a única coisa que era ruim no nosso casamento, era isso. Eu ficava estressada, falava, gente, eu quero dormir. Eu trabalhava fora, em outra empresa, longe, e eu tinha que ir para pegar metrô, ônibus, e eu ficava assim, ai meu Deus, eu tenho que viajar um dia inteiro, e eu tô ficando estressada, porque eu tô acordando mal e tudo. Tudo por causa de você, porque você dorme tarde. Aí tá, ele foi pra sala, tiramos a televisão do quarto, ele foi pra sala. Só que ele começou a ficar desanimado de ficar na sala, né? Aí ele resolveu não mais. Aí ele falou mesmo esses dias que a coisa que ele mais aprendeu comigo, a importância do sono, como isso faz a diferença. Que ele acorda como às 4h30, 5 horas da manhã, vitalidade total, vai correr 15 quilômetros, feliz, volta. Eu também sou a mesma coisa. E é isso, né? A gente ir aos poucos, assim, não precisa um passo cada vez. E assim, é muito benéfico. Eu até brinquei no Stories ontem, falando assim, se você quer seu filho feliz, gente, realmente trabalha o sono. E é você, o seu marido, seu filho, todo mundo na casa vai ficar feliz.
porque eu acredito, pela minha prática, que isso traz felicidade. Não é felicidade, estou falando de forma utópica, não, é real, porque você tem vida, você tem alegria, você Tem acorda feliz, você energia, né? gosta de ver o sol. Não é aquela felicidade de rede social, não, é real mesmo, sabe? Então eu acho muito importante, porque às vezes a gente fica falando mesmo do sono, fica uma coisa chata, tem gente que fala, ai que saco, de novo, falar que o sono é importante. Mas, gente, é importante, né? De novo, falar que tem que dormir cedo, não dá, dá, né? É tentar realmente mostrar esse lado de que é possível, para não Sim. desanimar, né? E mudando os hábitos aos pouquinhos mesmo. Igual, por exemplo, quando a mamãe chega até a mim, né, nas consultorias, bebês dormindo 10, 11 horas da noite, o que eu falo? Vamos começar. Tá dormindo às 23? Vamos passar para as 22h30, às 22, até se organizar para chegar em torno das 19h30, para essa criança estar bem, para a gente estar bem. E o Camila, a gente vê claramente a criança que dorme mal, que tem um mau comportamento de sono, no outro dia, o quantas birras ela tem durante o dia, porque o sono dói, gente, o sono dói, o sono, a gente fica agressivo, né? Então, assim, o dormir é essencial mesmo, não tem outra explicação. É. É uma das necessidades básicas do ser humano. Não, e é importante você falar isso, porque realmente eu acho que isso está muito esquecido. É como eu comecei a live falando, não, gente, todo mundo dorme tarde, e daí o mundo a noite é uma criança, né? As pessoas falam muito isso. E assim, né, é lógico que você vai para uma festa, é diferente, ninguém está falando das exceções, a gente está falando assim, É, dos hábitos mesmo, né? Da vida diária, do cotidiano, porque isso vai ser bom para todo mundo. sim, sim. Então, aí lá, a Rainan tá falando, preciso de ajuda. Manda aí a pergunta que a Aline vai ajudar. É, e o que acontece? Na hora do sono, olha que informação importante. É onde que acontece o amadurecimento do córtex pré-frontal. Imagina o tanto que isso é importante para uma criança de 2 anos, né? Que é a primeira poda que tem. Depois, na adolescência, porque muitas vezes a gente fica muito preocupado com o bebê e a criança pequenininha. Chega na adolescência, o adolescente dorme 1h e acorda 5, 5h30 para estudar. O amadurecimento do córtex pré-frontal não está sendo tão bonitinho, não está sendo tão eficaz, sabe? A poda ali. Então, a gente tem realmente esse olhar mesmo. A filha dela desperta muitas vezes, desde que nasceu. Tem que olhar, porque assim, o sono é um contexto gigante. Eu, por exemplo, para mim é fazer um atendimento, eu mando primeiro a anamnese para a família, que são umas 30 perguntas, porque eu tenho que saber também, Camila, até da gestação dessa mamãe. Como que É foi? verdade. Se foi uma está sendo uma criança idealizada, aí então meu filho vai ser assim, vai ser assado. Até essa expectativa irreal abala o sono, sabe? Então, para me saber assim, profundamente, para eu ser bem assertiva, dúvidas pontuais eu consigo responder, né? O que é um bom ambiente de sono? Um ambiente escuro. Se tiver, por exemplo, aqui em Betim, eu moro em Betim, passa um trem, 3 horas da manhã. Então é lei, toda família que eu atendo aqui em Betim, o ruído branco tem que ser desde a hora que adormeceu até na hora que acordar. Porque se não dá, 9 horas da noite o barulho do trem, a criança desperta. Meia-noite, barulho do trem, a criança desperta. 3 horas da manhã, a criança, barulho do trem, a criança desperta. Então, para ter onde que tem muito barulho também, é bacana a gente ligar um ruído branco, para abacar o cérebro, ficar concentrado naquele barulho. E tem que ser um barulho, pode ser um barulho de chuva, sabe? De uma correnteza. O que não pode ter nesse som, nesse ruído branco, é o seguinte: sons da natureza. Aí começa lá o barulhinho da chuva. Aí depois vem um passarinho cantando.
Isso Aí pode acorda. despertar a criança. É. Então tem que ser um som único, sabe? Então, assim, dúvidas pontuais eu consigo sim responder aqui, mas se for muito aberta, nossa, tem muita coisa pra gente olhar. A previsibilidade dessa criança, como que foi a gestação, como está sendo o ambiente dessa criança, o apego seguro, porque às vezes tudo tá tão lindo, tudo tá tão lindo. Quando chega no apego, às vezes a mamãe fala, ah, Aline, mas eu tô sentando, eu tô brincando. Então não tá dando certo ainda. Entendeu? Você não conseguiu conectar com a sua criança ainda. Sabe? A Esther tá falando assim que tem uns 8 meses que só dorme meia-noite. Muito raro quando dorme mais cedo. Não, Sinal de nossa, fumaça. fumaça. Porque, o que acontece? Uma informação aqui. O primeiro período, a primeira parte da noite, que é entre as 19 até mais ou menos meia-noite, é onde que a gente mais tem sono profundo, sono não REM. É onde que a gente descansa o corpo. E a segunda parte da noite também descansa o corpo, mas é mais mental, sabe? Memorizar, é mais sono REM. Então, a primeira parte da noite, o bebezinho tá perdendo toda. Que é descansar o corpinho dele. Recuperar as células que foi perdido durante o dia. Né? 8 meses, então ele já tá sentando, tá quase engatinhando. Então, quanto mais vai crescendo a criança, mais nervosa a criança fica, mais impaciente, mais dependente da mamãe, porque às vezes é muito comum da mamãe chegar para mim e falar: minha criança quer colo o dia inteiro. Na verdade, a criança estava insegura porque estava com privação de sono, sabe? Entendi. Você sabe que no criança, seminário... Aqui, falou aqui, né? Ruído branco e ela tem medo. Então, a gente tira o ruído branco, a gente tem que fazer da forma mais respeitosa possível da criança, tá? E criança que tem medo, que chega na fase escolar, 2 anos e meio, 3 anos, é muito respeitoso a gente ligar uma luzinha vermelha no quarto da criança, um pontinho, bem clarinho, aquela luz que não atrapalhe. Pra quê? Tá fase de monstros, ela não sabe se é real, se não é real. Então, para criança, aquele ponto de luz vermelha, ai, eu tô segura, não tem monstros aqui no meu quarto. É muito respeitoso. Mas se a criança não gosta do ruído branco, a gente tira. Não vai ser o ruído branco que vai ser a chave do sucesso. Não vai ser a luzinha vermelha que vai ser a solução do problema. É um contexto geral, um contexto todo. No seminário que a gente realizou, teve uma mãe que disse que a menina dela de 7 anos estava batendo nela. E ela foi pro psiquiatra e tudo, e descobriu que era porque a menina dela estava indo dormir 11 horas da noite, tudo. Então, por isso que é importante, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, não, isso vai passar, né? E a gente às vezes fica negligenciando. Não, é importante, a gente começar, né? Do jeito que dá, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Mas não desanima, porque o problema não vai ser hoje. Né? Na realidade, às vezes a gente até vê alguns sintomas hoje, mas na realidade é lá na frente, né, que você vai ter as consequências maiores. A Rainan falou que ela dorme cedo, mas o difícil é a madrugada. Então a rotina não deve estar bacana, a previsibilidade ou o apego seguro não tá bacana. Algo de errado aí tem. A gente tem que tentar de todos os jeitos, né? Mas tentar mesmo, não desanimar. E o que acontece também, Camila? Às vezes também quando a gente fala assim, né? O tentar de tudo. Às vezes a mamãe procura uma consultoria de sono. Aline, eu já li todos os posts. Eu já tentei de tudo. E às vezes tentar de tudo também, que tá o problema, sabe? O tentar de tudo fica muito no checklist ali, no check. Quarto escuro, check. Fiz os 15 minutos ali do olho no olho com meu bebê, check. Ele jantou cedo, check. Ele tá com rotina, check. Mas o essencial que a criança precisa, que é aquele contato, a gente ser mais assertivo com a criança do que ela demonstra com a gente se perdeu. Porque a gente tá mais preocupado em dar os checkzinhos ali, ó,
Opa, dormiu cedo, pronto, a minha missão já está feita. Mas não é sobre isso. Eu acho que também, dependendo da idade, se a criança já fala, é perguntar, né? Por que que foi que você está acordando? Porque a criança fala, né? A criança é muito Fala. pura. E às vezes ela fala, ah, é um monstro, é um bichinho, sei lá, né? Ela Sim, vai falar. porque, e assim, por exemplo, se uma criança de 4 anos acordou uma vez na noite por medo, realmente, sabe, a gente conversa ali com a criança, mas o que me preocupa, às vezes a mamãe fala assim, ai, acorda 6 vezes à noite, de hora em hora, acorda 5 vezes à noite. Não é acordar esse tanto